Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos apresentar a nossa incrível palestrante de hoje, que vai ministrar a palestra com o nome, com o tema Biorressonância, a base da consulta integrativa. O nome dela é, nossa querida palestrante Alessandra Silvério, da empresa Cheiro da Oca e Visual Fashion. Tem no seu currículo, ela é mestranda em engenharia de biomedicina, especialista em medicina chinesa, com extensão em Beijing 2006-2007, médica veterinária e fisioterapeuta, terapeuta neural de 2014 e reprogramadora biológica 2020. Apresento a vocês a doutora Alessandra Silvério, o palco é todo seu, pode ficar à vontade. Muito obrigada, Carol. Muito obrigada a toda a equipe do CIMEV, do NUMEV. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E hoje eu trouxe um assunto que, depois que eu conheci a técnica, se tornou algo do meu dia a dia, né? Eu não consegui mais desvencilhar do meu atendimento, que é a biorressonância. Então, nós vamos falar aqui algum tempo aqui, deixa eu até colocar aqui, ver como é que está meu relógio, para eu não passar com vocês. E então, nós temos bastante coisa para falar, coisas diferentes aqui. E o que eu quero trazer para vocês é isso, que eu já conheço, né, a biorressonância já há algum tempo, e que ela se tornou parte do meu atendimento. Antes de mais nada, eu queria agradecer, né, a todos vocês aí, a CIMEV, queria agradecer, né, a turma da Cheiro da Oca, minha equipe, Visual Fashion também, né, e com muito carinho trazer para vocês aí esse conteúdo, né, para esse congresso tão enriquecedor, tá? Então, aqui as páginas para quem quiser seguir a gente, e vamos lá. Radiestesia, nossa, mas professora, radiestesia não era biorressonância? Pois é, gente, pois é. Radiestesia é a nossa base. E a radiestesia, ela vem lá de trás, né? O significado da palavra é radius, radiação, a esteses, percepção e sensibilidade, tá? Daí o termo radiestesia. A radiestesia nada mais é do que a nossa base, né, para biorressonância. Por quê? Porque já foi estudado, né, e comprovado que antigas civilizações já utilizavam, e muito, né, as técnicas com o uso do pêndulo, o uso do aurameter, né, as varetinhas para procurar água, como a gente já deve ter visto, né, um avô, um tio, que sai para procurar água e fala, aqui tem água. E fala, como é que sabe? Está com uma forquilhazinha, né, de madeira na mão. E isso tem muito tempo que já existe. Datada de 23 antes de Cristo, olha só, como há muito tempo, né? Então, na pré-história, a gente já encontrava, já foram encontrados grutas e nas paredes desenhos de homens com essas forquilhas na mão, né? No Peru, a gente tem informações dos Pirineus, né? Um dos povos mais antigos da região do Peru. Na Bíblia, também se cita a vara de Jacó. Então, quando se fala que Jacó saiu, né, e ia procurar direções e água, né? No Egito, foi encontrado um pêndulo na tumba de Tutankhamon, né? E na China, o Feng Shui, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o berço do Feng Shui. Ele fica no Templo do Céu, na cidade de Beijing, onde tudo é muito bem calculado, onde tudo tem a posição correta, onde o agradecimento que o imperador ia todos os anos, subia numa determinada pedra na posição para o norte para agradecer, né, a colheita e pedir pela próxima colheita. Então, esse lance de estar posicionado para o norte, vocês vão ver lá na frente que é muito importante, tá? E aí, a gente vai falando da história, então, que as antigas civilizações, elas traziam, né, já nesse contexto. E a gente sabe, né, que as energias, tanto telúricas, que são as energias que vêm da Terra, né, como as eletromagnéticas, as formas psíquicas e espirituais, energia da Lua, né, quem pesca
sabe muito bem que as marés variam de acordo com a lua. As mulheres os animais fêmeas ciclam, se você observar, em determinadas luas, né? A energia solar também. Por que a gente fala assim, eu preciso me energizar, eu preciso, né, jacarezar, que nem a gente brinca? Botar as palmas das mãos para cima para receber luz solar nas palmas das mãos. Isso é muito importante, tá? E tudo isso é energia, tudo provém de energia. E aí a gente vai estudar e buscar mais informações de onde isso surgiu, como que era utilizado, e aí a gente traz que na construção de Roma foram convocados radiestesistas do exército romano para encontrar uma zona mais favorável, que tivesse água próxima, para exatamente favorecer o quê? Esse crescimento populacional ao redor, né? Todo mundo sabe que uma região que não tem água abundante, que não seja uma região com uma fluidez aí de pelo menos algum rio próximo, alguns braços, essa região, o que você plantar vai ser um pouco mais difícil para se colher, né? Então, foi utilizado, e aí Roma, devidamente posicionada, começou a ser construída. Na China, como eu já comuniquei aqui para vocês, né, já citei aqui para vocês, ele era usado para encontrar água, minerais de diversas classes, pessoas, criminosos, enfim, né? O chinês tem uma imaginação maravilhosa e essa imaginação fez com que permitisse, né, até o momento, nas mãos de bons radiestesistas, de sempre ocorrer margens de muito acerto, tá? Essa história, né, de você procurar minerais, tem uma pessoa muito querida, né, que é de Minas Gerais, e que ele faz para mim alguns pêndulos, ele faz alguns instrumentos à base de cobre e cristal, e hoje ele já está num nível de conexão com a parte mineral, com os cristais, que ele não precisa mais ir com o pêndulo, ou com o aurímetro, né, ou até com as duas, né? Vocês já viram aqueles dois instrumentos que são as duas varetinhas que ela vem e cruza. Me fugiu o nome, agora já eu lembro para falar para vocês. Mas essa pessoa, ele está tão conectado, tão presente nele a vibração do mineral, do cristal, que ele já sai caminhando e ele fala para os garimpeiros que estão com ele, olha, cava aqui que aqui tem cristal, né? Porque ele já estabeleceu essa conexão de frequência, né? Um outro fato interessante que eu já presenciei foi o fato de se encontrar pessoas. Há algum tempo atrás, acho que um ano e pouco, o sogro de uma grande amiga, com problemas, né, com Alzheimer, saiu e não retornou para casa. E aí um conversa com o outro, que conversa com o outro, que conversa com o outro, foi passando, até que chegaram, e a gente chegou numa amiga em comum, que é uma excelente radiestesista, e ela falou, gente, vamos pegar o mapa e vamos procurar ele com o mapa. E aí eu nunca tinha utilizado, né, a técnica com o mapa. Eu sabia que dava, mas não sabia como a coisa funcionava. E nós encontramos a pessoa, porque a hora que ela falou assim, está em tal região da cidade, a polícia já estava de alerta, a polícia conseguiu fazer uma blitz e encontrá-lo, parar ele que estava com o carro rodando há horas, né? Então, isso não me surpreende, né? Ainda mais assim, eu que tenho um fascínio e uma paixão particular, né, pela medicina chinesa, pelos conhecimentos, né, dos chineses, ver eles utilizarem, né, dentro do Feng Shui, dentro da própria saúde, é incrível, tá? Então, realmente, você começa a pensar, poxa, chinês usava, egípcio usava, romano usava, será que esse negócio funciona, né? Aí vem lá, na Idade Média, foi confundido com magia negra. E nós, as bruxas, tô acostumada já, o pessoal fala assim, isso é bruxaria. Aí você fala, não, não é bruxaria. Né? Mas na Idade Média, o que aconteceu? Foi meio que escondido, foi meio que abafado, como muitas outras técnicas que a gente sabe que existiram e que, em dado momento da história, saía de circulação, né? E isso aconteceu também com a radiestesia.
né, com a ressonância, na verdade. Hoje a gente fala biorressonância, mas é um braço da radiestesia, da radiestesia. Então, confundiu-se com magia negra, e aí as bruxinhas tiveram que ficar quietinhas, ou seriam queimadas no tempo da Inquisição. E aí, gente, surge a França, né? A França como berço e de início da nova ciência, né? Muitos pensadores, muita gente importante. E aí, Maria Antonieta solicitou, quando eles começaram a construir o Palácio de Versalhes, ela solicitou um radiestesista para verificar a presença de água, para saber exatamente a posição que precisava se construir esse castelo. Tá? Então, foi totalmente planejado através da radiestesia, né, Maria Antonieta. E aí teve o doutor Touvenol, que é um médico, e que convida o Blenton, que é um radomancista, e eles publicaram um dos primeiros livros, que é a Memória Física e Medicinal, Relação Forquilha, Magnetismo e Eletricidade, né? E aí, quando a gente faz o link histórico, quando você fala de eletricidade, você começa a lembrar de outros nomes que vieram depois, e, por exemplo, Einstein, que fala que tudo é energia, tá? Então, vieram atrás e já tinham alguns relatos guardados, né, de quem passou antes. Então, gente, digo eu aqui para vocês, radiestesia não é misticismo. Tem gente que fala assim, ai, não quero brincar com o pêndulo, né? Todo mundo aqui já deve ter tido uma experiência ou alguém que já brincou com a tal da brincadeira do copo, né? Quando criança. Ou o copo, ou a tesoura que a gente segurava. É por aí. Só que na época a gente fazia, na época de criança, a gente faz por curiosidade, por, né, por descoberta, aquelas coisas, por brincadeira. E aqui não, né? A radiestesia levada a sério, ela nos ajuda e muito na medicina. Muito, muito mesmo, né? Não é misticismo, não tem nada a ver com mediunidade ou com dons difíceis de se conquistar. Ah, a pessoa é médium e aí ela incorporou, e aí ela só de passar a mão ela sabe o que aquele bicho precisa. Pode ser, a gente não duvida, né? Eu ultimamente não tenho duvidado de mais nada, né? Do que a gente está vivendo na atualidade. Falou, ok, né? Mas não é misticismo, tá? Tem muito estudo e vocês viram que não é de ontem que se fala em radiestesia. É algo natural ao ser humano e que, segundo estudos, 90% da população pode desenvolver com estudo e prática, né? O meu professor de reprogramação biológica, ele tem uma frase clássica que a filha de 3 anos já está repetindo. Quem treina fica bom, tá? Então, se você treina, né, diariamente, fala, mas Alessandra, eu vou treinar como, né? Eu não tenho. Primeira coisa, providencia ou um pêndulo ou um aurímetro. Falo, nossa, mas como assim? Dá para comprar, gente. Para começar, eu indico a vocês comprarem pêndulos de madeira, porque a madeira ela não pega tanta energia quanto um pêndulo, por exemplo, de pedra, tá? Pêndulo de cristal, pêndulo de quartzo rosa, pêndulo de, enfim, ametista. Eles às vezes eles recebem algumas cargas energéticas e eles estouram. Ou se cair no chão mesmo durante o procedimento, ele vai estourar, tá? Então, indico a vocês, quem quiser começar, inicia com o pêndulo de madeira, tá? Ele é mais fácil para limpar, ele é mais fácil para você calibrar a tua mão, né? Porque a gente sabe que tem que ter uma determinada ali mobilidade, uma maneira de você segurar o pêndulo, tem toda uma técnica, né? E que se você treinar, obviamente você vai ficar bom, né? Então, qual que é a base disso, né? Eu imagino que vocês estão falando, nossa, que coisa louca, eu vou usar o pêndulo no consultório, como assim, né? Ressonância. Quando a gente fala de ressonância, por exemplo, você pensa muito numa pessoa, num amigo que faz anos que você não vê. E aí você sai na rua para passear com o teu cachorro. Virou a esquina, você dá de cara com aquele teu amigo. Aí você fala, nossa, quanto tempo, não sei o que, pensei em você hoje de manhã. Quem nunca, né? Isso nada mais é do que ressonância. Você emitiu a onda de querer encontrar essa pessoa, ou de querer ver, ou de querer ter notícias. E aí, tudo conspirou
para, né? Ah, então quer dizer, isso daí é tipo a lei da atração? Poderíamos dizer que é mais ou menos o mesmo mecanismo, mas é que eu não estou atraindo. No caso da biorressonância, eu só vou ler o campo, né? Que é o que os médiums fazem. Quando a gente para na frente de um médium que vai lá tomar um passe, ou enfim, está numa consulta, o médium ele olha para você e começa a falar coisa e fala: gente, mas eu nunca vi essa pessoa, como é que ele sabe disso, né? E na biorressonância é a mesma coisa. Eu brinco que eu falo que a gente acaba conhecendo a cozinha dos nossos clientes, né? Porque eu parto da premissa de que os animais hoje, né? Hoje não, sempre, mas hoje muito mais forte, eles estão inseridos no campo eletromagnético do tutor. E aí o que, que acontece? O que esse tutor vibra, o animal entra no mesmo campo. Tá? Então, muitas vezes vocês podem fazer esse teste. Vai fazer anamnese? Pergunta se alguém na casa teve a mesma doença ou tem a mesma doença. Tá? Se não tiver, o cachorro está mais adiantado. Então, o cachorro acabou desenvolvendo e aí, posteriormente, se a pessoa não resolver a questão, pode ser que manifeste tempos depois. Tá? O cachorro manifestou primeiro como um alarme. Ou, sim, gastrite, minha irmã, sim, artrose de joelho, sim, minha mãe, né? Vocês sempre vão ver que tem alguma ressonância, tá? Que nada mais é o fenômeno que acontece quando um sistema físico recebe energia por meio de excitações de frequência igual a uma de suas frequências naturais de vibração, tá? Então, só um minuto que eu esqueci de colocar para carregar aqui. Deixa eu só ligar meu. Então, o que, que acontece? É a história da vibração, né? Por que que hoje, passando por esse novo, por tudo que a gente tem passado, né, de acontecimento, ultimamente, nesses últimos 2 anos, muita gente baixou a vibração, muita gente entrou na vibração do medo, do desespero, né? Aí, se a gente for até buscar, por exemplo, uma visão da medicina germânica, que eu não vou entrar aqui, mas você busca uma visão da medicina germânica de tudo isso e explica muita coisa, né? Explica quem foi entubado, quem não foi, né? Mas por quê? Por conta de vibração. O medo era tanto, a pessoa falava tanto naquilo, assistia esses canais jornalísticos que passam o dia falando, 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 falando incansavelmente na cabeça. E aí aquilo vai impregnando e você vai entrando naquela vibração, tá? Nada mais é do que isso. Então, através do instrumento, nós temos, por exemplo, no meu caso, eu não uso tester. Os testers são frequências em vidrinhos, onde a gente consegue gravar a frequência de qualquer coisa, tá? Frequência de tumor, se ele é carcinoma, se ele é mastocitoma, se é um linfoma, você consegue gravar isso. Hoje já existem aparelhos para tal, né? E aí, através dessa gravação, você põe um pouquinho de água e você trabalha com aurímetro. Então, você chega próximo ao teu paciente e vê se tem ressonância. Eu já não uso mais os testers. Eu uso, depois eu vou mostrar para vocês, né, a técnica. Eu tenho cartões. Então, são cartões que está gravado, que nem cartão de banco, que fica gravado essa frequência, e aí eu vou testar lá no meu paciente, tá? Então, eu consigo ver desde se tem metais, enfim, o que tenha, eu consigo fazer essa leitura desse meu paciente. E como que chegou isso aqui no Brasil, né? O primeiro relato que a gente tem foi em Mato Grosso, através dos franciscanos, que tratavam a população com pêndulos. Então, antigamente, você tinha muita planta, né? E não tinha medicamento, não tinha indústria farmacêutica. Você fala, caramba, para que será que serve isso? Então, os franciscanos, através da própria flora, né, começaram a testar as plantas nesses pacientes. E o que dava bom, né, que a gente fala que deu bom ou deu ruim, mas o que dava ressonância, olha, esse corpo precisa desta planta. Eles faziam xaropes, faziam, enfim, as tinturas, né, e com isso foram os nossos primeiros relatos em solo brasileiro. Tipos de radiestesia. Eita, que a Alessandra escreveu errado. Hidromineral. Então, através da água e dos minerais.
tá? A gente consegue saber como é que tá essa água, tem muito mineral, não tem mineral, ela está adequada, ela está contaminada. Então, a gente tem a radiestesia hidromineral, a gente tem a radiestesia biológica, né, ou geobiologia, da geobiologia, que é o quê? Estudo de solo, né? Isso seria incrível, você poder construir uma casa, você construir uma empresa, algo que você for subir parede, você verificar como é que está a condição desse solo. Ele tem muita energia telúrica, que é a energia que vem dos veios. No Feng Shui, por exemplo, a gente fala, você não deve ter uma casa em cima de um veio de água, né? Ou essa casa não pode ter vazamentos, que vazamento ele leva a tua energia embora, tá? O vazamento de água. Então, ele vai drenar a tua energia. Então, é muito comum para quem tem problema de bronquites, problemas respiratórios, quando você vai com o aurameter, você vai medir, embaixo daquela cama tem um veio de água passando, tá? Então, você pede e fala, olha, muda a tua cama de lugar, ou, ai, Alessandra, não dá para mudar a cama de lugar. Ok, coloca uma manta de alumínio. Sabe manta que a gente forra telhado, né? Que põe em telhado, que pedreiro põe em telhado para isolar? Coloca a manta embaixo do colchão, tá? Porque o alumínio ele vai te isolar, vai ser um isolante nesses casos, tá? Então não consegue mudar a cama, põe uma manta. Mas e os cachorros, Ale? Também, tá? Então, aqui em casa a gente usa, eu corto de acordo com o tamanho das caminhas e eu coloco por baixo da cama, entre o solo e a cama. Então, cada um dorme na sua caminha com o isolante da manta de alumínio. Isso é bem importante. A teleradiestesia, gente, foi Mermet que trouxe, e aí ele veio contar pra gente que a radiestesia, você não precisa estar no face a face, no tete a tete ali com o teu paciente. Você consegue acessar o campo à distância. O reiki, né? A gente faz reiki à distância. Quem aqui conhece um pouquinho, sabe que você pode mandar o reiki à distância. E a radiestesia a gente também pode fazer à distância. Olha que mão na roda, né? Então, hoje, por exemplo, hoje pela manhã eu fiz alguns exames através do pelo. Então, pode ser pelo, pode ser unha, pode ser uma amostra de urina, uma amostra de sangue, depende. O que vocês conseguirem daquele animal. Eu prefiro trabalhar com pelo, que eu acho que é mais fácil, até para o tutor despachar para mim, né, via correio. Então, vem pelo de tudo quanto é lugar, a gente recebe, tem um questionário que o meu cliente responde para me direcionar, né? Se eu não pude estar presente com esse animal, eu pelo menos eu tenho algumas perguntas que me mostram o que está acontecendo ali. E aí a gente vai para os testers, né, ou para os cartões, e você confirma se realmente, né, é aquilo que está acontecendo. Ou pode não ser, né? Às vezes o tutor quer mandar exame, quer mandar um monte de coisa, eu falo, ó, deixa eu fazer a leitura primeiro e depois a gente casa as informações, tá? Porque às vezes acontece do exame, só está me mostrando uma coisa e a situação é muito mais crítica lá atrás. Ou não, né? Cada um é um e a gente respeita isso. Mas sim, a radiestesia, uma das coisas mais interessantes que eu acho é você trabalhar a longas distâncias. Então, eu posso atender, por exemplo, um paciente meu que está em Portugal, que já aconteceu isso. Eu posso atender um paciente que está nos Estados Unidos, coleta o pelo tem toda a energia, tem DNA ali presente. A hora que o pelo chegou, a gente tem todo o esquema de montar a mesa, de posicionar, né, para o norte. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia falar disso? Então, você posiciona o teu testemunho, nós chamamos de testemunho, né, para o norte, e aí você faz toda essa leitura, tá? E aí, gente, tem a radiestesia médica, né? Que é uma ciência que detecta os tipos de manifestações energéticas e é a maneira de detectar, ou melhor, descobrir objetos ocultos. Isso é muito legal. Doenças, alimentos e medicamentos adequados. E desgaste de energia do corpo nos setores psíquicos e físicos. Gente, tem animal que está saturado energeticamente. Tem animal que não tem força para morrer, tá? E aí, a gente consegue captar isso. Então, vejam, hoje, por isso que eu falei para vocês, hoje eu não consigo mais desvencilhar a biorressonância dos meus atendimentos diários. Porque com ela, eu consigo exatamente detectar o que é o melhor para o meu paciente. Né? Ah, Ale, então, mas, poxa, a acupuntura não é legal? A acupuntura não trata tudo? Trata.
Mas eu vou dar um exemplo para vocês. A semana passada eu fui atender um Border Collie e que a tutora me ligou querendo fazer acupuntura. E aí eu falei para ela, bom, tudo bem, eu posso fazer uma avaliação? A minha consulta funciona assim, faz uma avaliação geral, com a medicina integrativa, e aí eu vou avaliar o teu cachorro para a gente saber, né, o que, que ele está precisando. Gente, ele precisava de tudo, menos de acupuntura. Incrível. Fiz o teste e mostrei para ela. Falei, olha, tudo bem, terminamos aqui o teste, está me dizendo que ele não é a acupuntura que ele precisa. A gente tem outras técnicas que auxiliariam muito melhor, tá? Mas vamos fazer. Você me chamou aqui para fazer acupuntura, eu vou fazer. E você vai ver o que vai acontecer. Eu juro por Deus. Não fui com má intenção de falar, não vai dar certo, nada disso. Eu só quis confirmar o que ele já tinha me mostrado, né, na bio. Gente, dito e feito. Cada agulha que eu colocava era um estresse para ele. Ele olhava para mim assim, ele queria voar no meu pescoço. A sorte que o marido estava lá e o marido segurou. E ela foi se assustando. E eu falei, então, deixa eu te falar. Quando a gente faz acupuntura que o animal aceita e que as coisas fluem, o animal deita, ele relaxa. Pode ficar um pouco ansioso no início, pode ficar meio desconfiado a hora que você coloca as agulhas, pode. Mas ele logo de cara rechaçou a técnica. E da mesma forma acontece com o ozônio, né? Eu tenho uma grande amiga que eu respeito e considero que inclusive é a criadora de uma técnica que eu vou mostrar para vocês aqui mais para frente, que ela fala isso para todos os alunos. Ozônio é bom para tudo, mas não é bom para todos. E aí a gente vai entender, porque através da bio, quando tem animal que você testa ozônio, a minha própria cachorra. Problema de pele. Ah, nossa, vamos fazer bagging, né? Todo mundo, faz bagging que vai ser lente, faz autoemo. Esquece. Mesma coisa de nada fazer bagging para ela. E autoemo ela não suporta que pegue a veia. Então fica fácil, né? Então é isso, é a gente começar através dessas técnicas, da técnica da biorressonância, a respeitar o que aquele indivíduo precisa, né? O que aquele corpo está precisando naquele momento, tá? Alimento, gente, quando você pega um animal atópico, aí vai lá, arranca tudo do bicho, não sei o quê, papapá. Você consegue, com o teste, saber quais são a melhor fonte de proteína. Você consegue saber se ele tolera soja, trigo, milho, glúten, enfim, e por aí vai, né? Então você testa. Ai, mas Ale, e essa, né? O meu cachorro tem atopia e ele come ração específica para atopia. Tá, e aí você vai lá ler o rótulo da ração. E o que que tem? Frango, soja, trigo, milho. Milho, trigo e soja, gente, já não. A gente não acha mais o grão puro, é tudo transgênico. Ah, mas tem ração sem transgênicos? Tem. Mas, por exemplo, a ração sem transgênico, né? Ok, beleza. E aí você vai ler o rótulo. Aí, por exemplo, no rótulo tem gordura de frango ou vísceras de frango. A proteína do frango é uma das mais quentes que tem, a gente sabe isso pela medicina chinesa. Então, se o animal ele já tem atopia, ele coça, ele está hiperêmico, será que um alimento quente seria legal para ele? Né? E a gente lembra que o frango tem hormônio, tem uma série de coisas na carne. Então, percebam como a gente vai esmiuçando e vai individualizando cada atendimento. Eu acho isso incrível, porque fica uma coisa totalmente personalizada, né? Água, eu peço para o tutor, se não puder me responder, eu peço para trazer a água que dá para o cachorro e eu testo a água. Né? A gente testa a ração, a gente testa um monte de coisa. O que você tiver que você puder me trazer, produto de limpeza que limpa a casa, traz. Você vai lá e mostra para o tutor, tá vendo? Ó, não é compatível. Isso está ajudando a intoxicar. Tá? Então, por isso que, mais uma vez eu falo para vocês, hoje eu não me vejo separando as coisas. A biorressonância tornou-se a minha coluna central para tudo, né? Amo muitas técnicas que eu trabalho, né? Por exemplo, o meu carro-chefe é terapia neural. Amo terapia neural, desde 2014 estou inserida. É uma medicina incrível, uma medicina do coração, de vibração mágica. Mas tem animal que, quando você testa a procaína, não é para ir naquele momento. Então eu espero, recolho, vejo o que é necessário e aí sim, depois a gente retesta, depois de um determinado momento que esse animal ele deu uma, né, a gente já fez algum tempo de alguma técnica,
que ele precisava, e aí eu vou lá e retesto. E aí ele me permite. E aí sim é que eu vou entrar com a terapia neural. Tá? Então, isso hoje para mim foi um divisor de águas, né? E aí, só para falar para vocês, voltando aqui, desculpem, na radiestesia médica, eu tive a sorte, né? O meu médico, ele é radiestesista. E eu me lembro que a primeira vez que eu cheguei no consultório dele, nós trabalhamos juntos, porque pelo fato de eu ser fisioterapeuta, eu conheci ele no Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, e eu entrei no grupo de medicina integrativa do Hospital das Clínicas como fisioterapeuta. E ele era um dos médicos. Gente, é incrível. Incrível. Você fica 4 horas na consulta com ele. É cansativo? Não, porque a clínica é um espetáculo, mas assim, ele vai testar tudo, até a dose, né? O que a gente faz? Ah, é 100 miligramas por quilo. Por quilo de quem? Né? Perguntinha aí de terapeuta neural. Por quilo de quem? Que a gente faz muito quando faz história de vida, né? Ah, do fulaninho. Ah, não, de adulto, de cão adulto. Às vezes você vai testar esses 100 miligramas, 10 miligramas, 20 miligramas, ou ele tá muito ou ele tá pouco. E às vezes tá lá, 10 miligramas por quilo. A pessoa, se o animal ele tem 10 quilos, 100 miligramas. E aí você fala assim, bom, de acordo com a prescrição aqui, são 100 miligramas. E aí você vai testar, é muito pouco, né? Então agora eu deixei vocês com a pulga atrás da orelha. Mas é normal, tá? Então, com essa técnica, a gente consegue individualizar tudo. Simplesmente tudo, as doses, medicamento. Às vezes eu chego, o tutor vem com uma sacola, né? Olha, tá tomando isso, aí toma banho com esse shampoo, aí passa não sei o quê, passa esse spray. Eu cato tudo e vou lá e testo, um por um. E aí o que não vai dando, eu falo, ó, essa daqui a senhora suspende, essa daqui a senhora suspende, essa aqui a senhora suspende, ó, isso aqui continua, tá? Então, eu acredito muito que é a medicina do futuro, né? Totalmente individualizada. E aí os instrumentos, né, que a gente usa que amplificam esse sinal. Então, aqui do lado esquerdo a gente tem os pêndulos de madeira, que são os pêndulos egípcios, né? Um dos mais antigos aí. Essa mão desse senhor tem um pêndulo de cristal. Eu já vi pêndulo estourar em determinadas situações, mas quem gosta usa. O problema do pêndulo de cristal é que ele grava muita informação. Então, cuidado. Terminou de usar, precisa ter o cuidado de limpar, deixar tomar sol. Tem todo um procedimento que a gente pede para poder limpar o pêndulo de cristal. Por quê? Como ele grava informação, às vezes você leva de um paciente para o outro e a informação não é fidedigna, tá? Então, cuidado com isso. Pêndulos de pedras, eles são vivos, né? Pedra é viva, então precisa ter esse cuidado, porque o cristal grava informação, né? Computador tem cristal, dente tem cristal, né? No nosso corpo, a pineal tem cristal, então tudo vai gravando ali, né? E na pedra não é diferente, no pêndulo não é diferente. Tem os pêndulos com potencializador, que é essa molinha em volta, e aqui, por último, nós temos o aurímetro, ou aurameter, né? Que as pessoas chamam de aurímetro ou aurameter, que é o que a gente vai segurar com a mão, ou cartão, ou tester, encostadinho nesse cabo de madeira. Tem de madeira, tem de metal. O meu, particularmente, é de madeira, eu prefiro. Eu acho que ele isola melhor e é mais anatômico na minha mão. E aí você vai lá testar no teu paciente, tá? Como que é o mecanismo de ação disso, né? Vocês devem estar me perguntando, que loucura é essa, Alessandra? É física, gente. Eu, agora que eu ando aí com a galera de fazer conta, os matemáticos, os físicos, né? Voltei a estudar e me enfiei na engenharia, então a gente não tem como fugir, muito como fugir. É física direto. No sistema nervoso, onde o inconsciente da mente humana, ele capta radiações eletromagnéticas que promovem impulsos responsáveis pelo movimento do pêndulo. Ah, então quer dizer que... E se eu quiser, assim, é sim. Ou se eu quiser falar pêndulo, vai para a direita. Você pode forjar. Mas quando você está concentrado e você começa a fazer a sua leitura, você está lendo ali e ele vai te dar a resposta daquilo que você está pedindo, está perguntando daquele campo específico, tá? Então é física, não é invenção, não é, é bruxaria, não gosto desses papos.
tem todo o direito de não gostar, né? Aquela história. Eu acho que assim, é igual a história do jiló. Não gostei disso, mas você já experimentou? É igual o jiló. Não gosto de jiló. Você já comeu? Não. Então, assim, leiam. Se vocês acharam interessante, leiam, procurem mais informações, né? Não, Ale, não faz parte. Não ligou, não tenho conexão nenhuma. Tudo bem, né? Isso aconteceu comigo com mesa radiônica. Eu fiz o curso de formação em mesa radiônica. Não é minha praia. Não gosto. Não tenho afinidade energética. E tudo bem, né? Se precisa, às vezes a gente testa. Tem o cartãozinho com mesa radiônica. Ah, a gente precisa saber se esse paciente precisa ir para a mesa radiônica. Eu testo. Vai para a mesa radiônica, eu encaminho. Tá? Eu não faço. A minha mesa eu nem sei por onde anda. Está guardada em algum lugar. É questão de afinidade, gente. Cada um vai desenvolver a sua aptidão e a sua habilidade, a sua afinidade clínica dentro da integrativa. E tá tudo certo. E aí, gente, é uma ação também mentalista indireta. Através da não localidade, ocorre o fenômeno físico de entrelaçamento quântico. Campo. Lei, efeito borboleta, né? O bater de asas no Japão faz um tsunami em Nova York, ou é o contrário, é uma coisa assim. Mas, assim, tudo o que acontece está interligado, tudo é campo, né? Então, da não localidade, a Amit Goswami e o Carlos Orozco, tá? Onde basta a conexão para se enviar e receber frequências. Você conectou, quando a gente aprende a usar isso, gente, é sensacional. É a tal da lei da atração. Eu brinquei com uma amiga outro dia, brinquei com ela que ela estava falando umas coisas, eu falei assim, começa a imaginar o número do seu CPF na sua conta bancária, por que não? Tudo é possível. Capta, as ondas estão aqui, ó. Toda a informação está aqui. A gente que precisa entrar e captar, tá? Então, fazer esse entrelaçamento quântico. E dentro da medicina a gente faz com a biorressonância, tá? Max Planck, né, com sistemas biológicos, ele dizia que a maioria das alterações energéticas apresentadas pelos chakras, todo mundo aqui acho que deve ter ouvido falar em chakras. Eu tenho uma história que, quando eu estava fazendo o meu estágio obrigatório, fiz estágio obrigatório na cavalaria aqui em São Paulo, da Polícia Militar, e um dia eu fui cuidar de um cavalo, e naquela época eu já fazia reiki e tal, e eu vi que o cavalo estava meio desalinhado. E aí eu falei para um tenente, extremamente machista. Falei assim, ele não está com os chácaras bom. Aí ele olhou assim para mim e fez assim, o quê? Eu falei, os chácaras. Ele falou, aquelas terras pequenas? Eu falei, isso. Nem discuti. Falei, isso. Aquelas terras pequenas, né? Enfim. Então, toda vez que eu vejo a palavra chácaras, eu lembro desse episódio. Mas é isso, são centros energéticos, né? E elas podem ser identificadas na radiestesia, os primeiros sinais clínicos que o organismo sofre, tá? Essas mudanças, essas alterações em níveis moleculares e iônicos, exceto traumas e acidentes, porque a gente não tem como, né, fazer uma leitura ali de trauma e acidente, né? Uma leitura de campo. Mas, por exemplo, um câncer que está querendo se instalar, você vai lá, você vê pela angulação do aurímetro, você fala, se não mudar a alimentação, se não olhar para isso, se não cuidar dessa epigenética, provavelmente esse animal vai desenvolver um carcinoma hepático, um linfoma, tá? Um mastocitoma, enfim, né? E por aí vai. A gente consegue saber isso. Então a gente consegue o quê? Atuar para modificar. Eu tenho uma amiga que ela vem de Angola para se consultar com o Dr. Sérgio Areias, aqui em São Paulo. O Dr. Sérgio Areias é super famoso, eu não sei nem se ele está atendendo mais, mas ele é um radiestesista que ele conseguia, ela brincava e falava assim para mim, chegando lá em Angola, eu preciso ir ao dentista. Eu falei, por quê? Porque daqui a 6 meses o meu pré-molar inferior esquerdo vai dar problema. E eu falava para ela, como assim? Não, ele já leu aqui, Dr. Sérgio já mandou eu ficar esperta. Ou seja, está no campo e você consegue ler isso. Então, quem vai treinando e vai ficando com a mão boa, de bater na leitura ali, você já sabe como é que está o organismo inteiro do teu paciente. Inteiro. O que é bom, o que é ruim. Se ele está dormindo num lugar que tem energia telúrica, se ele está sob radiação de Wi-Fi. Hoje isso é muito comum, né? A gente sabe que o Wi-Fi ele vai somando, então vamos supor que o cliente mora no 20º andar. São 20 apartamentos somando que vão atingir esse animal.
né? E aí a gente orienta, olha, toma cuidado, né? Tem alguns procedimentos para você isolar esse animal, porque ele está recebendo muita informação elétrica, né? Enfim, isso pode alterar as células. A gente sabe que pode e altera, né? E hoje, a biorressonância do século XXI, ai que lindo, né? Dá até uma emoção. Sistema de análise biofísica realizado com instrumentos de cinesiologia e neurologia funcional, ausente de eventos místicos e pseudocientíficos, tá? Isso quem publicou foi o Pereira em 2017. Ou seja, quando a gente fala de cinesiologia, na minha última formação aí em reprogramação biológica, a gente usa algumas técnicas da cinesiologia, porque tudo o que acontece, quando a gente lembra lá da embriologia, o sistema nervoso, a hora que o embrião se forma, o mesmo tecido do sistema nervoso é o mesmo tecido que forma a pele. Então, muita informação fica gravada na pele. E aí, quando você faz alguns toques, né, existem até alguns profissionais da própria terapia neural, né, como o professor Davi Vines, de Barcelona, ele faz o atendimento com toques sutis, porque ele consegue captar onde tem campo interferente, onde tem ruído no sistema nervoso autonômico desse paciente, tá? Com simples toque. Isso é cinesiologia, tá? É incrível. Você consegue saber, por exemplo, na reprogramação biológica, se aquela pessoa ela teve um problema na gestação. Aí fala, minha mãe comentou que teve um problema na gestação, mas nunca me falou com quanto tempo de gestação. Você vai lá e pergunta para o corpo, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. Aí deu lá, pela atenção, primeiro trimestre. Aí você vai lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí você testa 2 meses. Então, olha, muito provavelmente aos 2 meses de gestação, você teve um choque, um trauma. Tá? Porque fica guardado, não tem jeito. Tá? E o animal? O animal é a mesma coisa, o animal está no campo. O animal pode ficar gravado no campo dele a perda de um ente querido, a mudança de casa, uma mudança de hábito. O cachorro, ele é muito... Cachorro, né? Eu vou falar pro cachorro, mas o gato é mais independente, assim. Mas o cachorro, ele é muito que nem criança. O horário certinho, tem que ter uma dinâmica, uma rotina nessa casa. E aí mudou a rotina. Um dia, mudou 2 dias, mudou 3 dias, esse cachorro já desanda, né? Então, tudo isso a gente consegue ajudar e entender. Olha que incrível. E o nosso objetivo é identificar frequências eletromagnéticas de órgãos, tecidos e objetos de pesquisa que possuem um comprimento de onda ressonante ou dissonante. Ressonante é quando é igual. Putz, deu bom isso para mim. Ah, carne bovina. Vai lá. Ressonante. Putz, carne suína. Dissonante. Tá? E aí você consegue testar várias coisas. Gente, a nossa vida é totalmente feita de frequências, né? Resfriado e gripe, 57 a 60 milihertz. Receptivo para câncer, 42 milihertz. Crescimento excessivo de cândida, 55 milihertz. E a morte começa aos 25 milihertz. Tá? E, por exemplo, a gente sabe que hoje a gente tem ferramentas como a própria procaína, que ao ser injetada, você vai para 290 milivolts. Não é nem megahertz, mas são milivolts. Então, você aumenta a tua polaridade de membrana, e aí você consegue dar uma reestruturada nesse corpo que está baixando a frequência. Olha que incrível. E a gente tem a escala de David Hawkins, né? Onde, por exemplo, iluminação, de 700 a 1000, né? É uma emoção indescritível, são as emoções. Então, olha como a gente vibra baixo, com vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo e ansiedade, né? Olha como a gente está vibrando baixo. A vibração melhor que tem, assim, para a gente se manter, o amor, né? Quando a gente entende a potência que o coração tem, que o chakra cardíaco tem, então entre 500, 525, se eu não me engano, 523 é uma coisa assim. Quando vocês quiserem dar uma baixada na bola, dar uma reorganizada nesse organismo, ouçam frequency hertz, né, que a gente fala, que são frequências audíveis que você pode trabalhar a sua frequência geral, porque nós somos 70% de água, os animais também, né? Então deixa na clínica, não precisa estar totalmente audível. Teu cliente entrou, deixa lá um hertz tocando, você vai modular a frequência dessa turma, tanto do tutor quanto do animal. Né? No meu consultório é muito engraçado, as pessoas chegam, às vezes, porque chegou atrasada, né? Trânsito de São Paulo, aquela correria, nananã, aí senta ali, quando você chama,
a pessoa já parece que está em Nárnia. O animal já entra assim, bocejando. Semana passada eu até postei uma foto de uma Sheltinha sentada, assim, com o olhinho até fechado na poltrona. Por quê? Porque você vai modular, você vai baixar, né, essa ansiedade, essa coisa, o quê? Modulando para aumentar a, a frequência deles, tá? E faz toda a diferença. Alimentos, olha só. 20 a 27 Hz quando cultivados organicamente. Quem aqui come 100% orgânico? Acho que é o wishlist de todo mundo, né? Se alguém comer, parabéns, tá de parabéns, né? Ervas frescas, de 20 a 27. Alimentos secos que eu digo, frutas, legumes, né, desidratados, que agora a gente usa de lanchinho, de 15 a 22. Comida processada e enlatada, morta, né? Chinesada já falava. Chinês fala que alimento que não está ali, quanto mais vivo, mais fresco for o alimento, mais energia você tem. Por isso que lá a gente entrava no Carrefour, por exemplo, e tinha uma piscina com bombas de oxigênio e você falava lá, eu quero aquele peixe. E o cara na hora vai lá, pega o peixe, põe no saco e você leva embora. O peixe, o quanto mais fresco, mais Qi, né, energia vital ele tiver, mais Qi, mais saudável é. Né? Então a chinesada já sabia disso. E hoje, o que a gente come? Comida processada enlatada. Meu médico fala, descasque mais e abra menos pacote, tá? Então, cuidado com tudo isso. E não só para nós, como para os animais. Então, assim, a mágica disso tudo, né? Voltando a falar da biorressonância, é pela singularidade. Então, às vezes você bate o olho e você fala, é o mesmo indivíduo. E não é. Peraí, vamos lá, né? Você olha com calma e quando você vai esmiuçar, você vai exatamente examinar teu paciente, você fala, caramba, mas eu usei para aquele animal que veio aqui semana passada com o mesmo quadro, com o mesmo grau degenerativo, sei lá, acetabular, eles têm a mesma idade, são da mesma raça, mas caramba, para esse aqui tá dando que não. Pois é. E o que a gente faz? Enfia todo mundo numa caixa e padroniza, né? Quem tem artrose vai tomar isso, quem tem, sei lá, gastrite vai tomar isso, quem tem úlcera vai tomar isso, quem tem atopia vai tomar isso. Gente, socorro, né? Vamos despertar. Vocês estão aqui é porque alguma sementinha já veio aí na cabeça, no coração, principalmente, de falar, não quero mais esse tipo de medicina, tá? Então, hora de mudar a chavinha e de olhar para cada serzinho que entra aí no teu consultório como único, tá? Só ele sabe o que é melhor para ele, só ele tem no campo dele o que é melhor para ele. E a gente consegue ajudar dessa forma, tá? O método que eu aprendi é o da doutora Daniela Lopes, que é o método PET Quântica. Então, quem quiser seguir para saber de curso, para saber, ela tem um livro incrível que é A Cura Quântica para os Animais, então, onde ela fala bastante coisas. A Dani está há muitos anos já nessa área, né? Então, quem quiser seguir Pet Quântica, _ saúde quântica, vocês vão ver que ela posta, né, bastante coisa. Aqui, ela parou, a primeira foto ela parou num restaurante, a história que ela conta pra gente, e ela viu essas cabras e o senhorzinho, né, ela começou a conversar, tal, não sei o quê. Aí eu sou veterinária, tá? Então elas não estão muito boas, não sei o quê. Aí ela falou, só um minuto, foi lá no carro, pegou o kit dela, pegou o aurímetro e foi lá. Né? Tinha verminose, tava com muita verminose e tinha alguma outra coisa que eu não me lembro agora para falar para vocês, instalado. E aí ela conseguiu ajudar o senhorzinho. E essa égua era de uma colega nossa também, que, né, perdeu o globo ocular esquerdo aí, e ela também, a Dani estava só numa conversa, não era nada, e a égua veio até ela, e a sensação que deu foi que a égua pediu para ela atender, né? E ela, só um minuto. Aí ela foi no carro, pegou o aurímetro, pegou alguns testes, e aí veio fazer essa leitura, né, nesse animal. Então, com o que eu consigo com a biorressonância? Só para vocês terem essa noção geral. Identificar metais tóxicos livres de ligas metálicas, alumínio, por exemplo, animal que come vasilhinha de alumínio. Cara, vai acumular, né? A gente sabe que vacina hoje tem muito metal e muita liga no diluente. E aí o povo faz o quê? Tuxa vacina o ano todo, né? Todo ano faz vacina. Será que esse animal precisa?
faz um S-check, faz um teste. Se os anticorpos estiverem baixos, beleza, vai lá e vacina. Se não, eu tenho paciente que já está 5 anos sem vacina e com os anticorpos satisfatórios. Tá? Então, cuidado. Cuidado, porque a gente tem que ir se cercando e prevenindo, né? Dando qualidade de vida e longevidade para os nossos pacientes. Conseguimos ver micro-organismos desbióticos. Hoje a gente sabe que a desbiose ela não é só intestinal, ela está na boca, ela está em vários lugares na pele. Vai lá e testa. Às vezes está se matando de tratar o intestino e o problema está na boca ou está na pele. E aí o cara vai lá, se lambe e recontamina. E você, louco, tentando repor flora, blá, 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 e o bicho não evolui. Aí você vai lá e testa e fala, claro que não vai evoluir, né? Primeiro que às vezes pode ser que você esteja suplementando ou dando o probiótico que não é adequado para ele. E segundo, que pode estar a desbiose em uma outra região. Identificamos radiações ionizantes e não ionizantes, telúricas e geopatógenas. Então, assim, às vezes a casa tá zoada. E como é que eu vou falar isso para o meu cliente? Falando, gente. Sabe? Conversa, senta, fala, olha, eu estou verificando aqui no exame, algumas providências, se a senhora, né, quiser realmente uma orientação, mas algumas providências precisam ser tomadas, principalmente onde o teu animal está ficando. Tá? E aí você dá algumas dicas de mudança, né, no que você pode fazer pelo animal e pela localização, e tudo certo. Incompatibilidade alimentar e correção dietética. Às vezes o animal está se matando, comendo a tal da ração específica para a raça, blá, 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 blá. E, gente, a ração é completamente incompatível com a necessidade dele. Tá? Não adianta nada. Tá gastando uma fortuna e não tá resolvendo. Ah, mas, Alessandra, é só para dar comida? Eu não imponho isso para os meus clientes. Se o cliente vem aberto, ok. Se o cliente fala assim, ai, não, dá comida não, né? Ok, então a gente vai ver uma ração, vamos testar a ração, tá? E ver a menos pior, de repente. Toxicidade e doses de medicamentos. Gente, às vezes a dose... Ah, mas estava lá, ó, na prescrição. Certinho. Tá com excesso, tá? Tá a ponto do animal fazer uma pancreatite medicamentosa. Mas, gente, tá dentro dos níveis. Tá bom. Não nos níveis para ele ou para ela, tá? A gente consegue captar isso. Verificar o nível energético dos órgãos, dos sistemas e chakras. Então a gente sabe quando fala, esse rim aqui tá meio capenga. Isso a gente consegue também pela medicina chinesa, né? Algumas coisas. Mas você consegue saber o que está enroscando ali, tá? Identificar processos neoplásicos, antes até de que eles aconteçam, mas eles estão ressonantes com o campo, então muda, a gente vai fazendo alterações para ajustar essa epigenética desse paciente. E instituir uma terapêutica mais personalizada. Gente, isso é o melhor dos mundos, eu vejo. Você saber que teu animal está tratando com total singularidade, o que é bom para ele, né? Eu aqui em casa, cada um é de uma forma. E a gente tenta respeitar isso, né? Às vezes não dá, porque é uma galera, mas a gente tenta adequar, tá? Outra coisa que é legal para quem quiser aprender é o Oring Test ou Bidort, né? Para prescrição de dose, né? Dose ótima, que nem a gente fala de medicação. Alimentos que roubam energia, indicação de tratamentos através de equipamentos como RAIF, Morphos, ozônio, terapia neural, acupuntura. Isso aqui é um teste rápido, tá? Se vocês quiserem fazer, tem alguém aí do lado? Muito simples. Pede para essa pessoa esticar o braço, que nem tá na figurinha aqui embaixo. Estica o braço e você vai fazer força para baixo. Pede para a pessoa fazer resistência, tá? Não deixar você abaixar de uma vez. Pede para a pessoa fazer uma certa resistência. E aí você pode, por exemplo, pedir para ela segurar um celular. E aí você vai lá e vai testar. E aí depois eu queria que vocês me contassem qual que é a experiência de vocês, tá? O celular, ele rouba energia. Então, a tendência é de que essa mão perca a força. Da mesma maneira, o Bidort, tá? Você vai fazer força para abrir o anel. Então, você fala assim, coloque resistência aqui. Eu tenho muitos colegas que, até pontos de acupuntura, pontos de terapia neural, alimentos que eles estão na fila para comer um alimento, tá lá no restaurante, eles estão fazendo o teste de Bidort. Isso aqui não tá bom para mim hoje. Hoje eu posso comer batata, mas não posso comer o arroz. Meu organismo hoje não aceita. Amanhã eu faço o teste de novo, tá? Então, o Oring Test.
que nada mais é do que um movimento voluntário cortical consciente. Então, é um recurso propedêutico para localização de áreas patológicas na superfície do corpo do paciente. Você pode identificar também. Põe a mão lá e fala, temos alguma coisa aqui. Você vai investigar, tá? É um recurso prático na seleção qualitativa e quantitativa de medicamentos, o sinergismo e o antagonismo entre duas substâncias, identificação de substâncias alergênicas e por aí vai, tá? Até para a localização de pontos de acupuntura, como eu falei anteriormente para você. Por que eu não consigo ler os pacientes, Alessandra? Socorro! Bom, gente, influência do meio ambiente, cansaço, despreparo do examinador ou falta de confiança, quem treina fica bom. Guardem essa frase. Fatores multidimensionais e mente sem foco. Não adianta você pegar o aurímetro ou pegar o pêndulo e tá ali, ó. Ai, fulaninho tem que tomar tal coisa, tal coisa. Putz, eu tenho que ir no banco, né? Depois do banco eu vou ter que passar no Hortifruti e pegar meu filho na escola. Qual que é o melhor? Gente, lascou-se, tá? É 100% foco. Esquece, a clínica pode estar caindo, a tua secretária pode estar berrando, pode ter cachorro. Esquece, foca, tá? O momento de leitura de biorressonância é você e teu paciente, ou você e o testemunho do teu paciente, tá? Não viaja, não desfoca, porque não dá certo. Tô cansada, hoje atendi pra caramba, ainda tenho 3 ressonâncias para fazer. Não faz. Eu tive um professor de acupuntura que ele falava, não atenda mais que 6 pacientes por dia, que vai consumindo. Imagina. Não atende, não faz. Dorme, descansa, come, se alimenta bem, tem uma noite boa de sono. No dia seguinte você faz, tá? Porque senão não vai conseguir ler. Ou se ler, não vai estar eficaz, tá? Nem todos que querem podem. Resumindo, não é um exame mecânico, tipo, vou lá, pego o pêndulozinho, pego o aurímetro, escrevo na ficha e ok. Não é, gente, não é um exame mecânico, tá? Você tem que ter interação energética de campo para campo, você tem que conectar lá com o teu paciente, presente ou não, e a gente sofre oscilação diária de humor e energia o tempo todo. A gente está à prova. Por isso que eu falo, vai entrar fazer o exame, faz exercício de respiração, se conecta, faz um auto-reiki, né? Ou que você está acostumado, vocês vão ver a diferença que dá. E até desnutrição do examinador. Então, se o examinador não está bem nutrido, não vai rolar, tá? Então, são pequenos detalhes. Local equilibrado. Cara, não dá. Teu consultório tá uma esbórnia. Gente gritando, secador ligado, soprador ligado, cachorro latindo, berrando. Esquece. Esquece, esquece. Dá um tempo, ou espera todo mundo ir embora, se você está disposto, ainda não está tão cansado. Espera a galera parar, terminou o banho e tosa, último cliente, puta, agora dá para eu fazer. Aí você se concentra, vai pro teu cantinho. Quem quiser faz uma oração, quem quiser se conecta com o que for a sua crença, tá? Para você, e aí sim você vai para fazer a técnica, para ter um equilíbrio. E a biorressonância é uma técnica que atua na epigenética, como eu já falei para vocês, no sentido do despertar de consciência, gente. Quem está na caverna de Platão, bora sair e olhar para fora. A vida não é o que é vendido para a gente dentro da universidade, né? Dentro da universidade a gente está dentro de uma caixinha de um sistema. Tem isso, faz aquilo. Tem aquilo, dá aquilo, tá? E vocês estão aqui, vocês já estão despertos de consciência. Então, atua em níveis dimensionais que promovem esta correção, tá? Então, nada mais legal e lindo do que colocar esses círculos, que são feitos por nossos irmãos de outras regiões, de outras dimensões, né? E que tá tudo interligado. Queria mostrar agora para vocês rapidinho, que o meu tempinho aqui tá que tá. Gente, pensando em todo esse conceito de que os produtos têm metais pesados, têm químicos, e como eu falei para vocês, eu já vivenciei isso com uma cachorra minha, que foi quem me despertou para estudar. Eu e mais 2 amigas, nós criamos a Cheiro da Oca. Vou passar o videozinho. Espero que vocês estejam ouvindo. Mas nós desenvolvemos uma linha de shampoo, limpa-patas, um spray para pelos com efeito de repelente e os blends, tá? Então, a gente tem esse objetivo de trazer produtos mais naturais à base de óleos essenciais, sem muita química,
e com os efeitos esperados, tá? Foram alguns meses aí de teste, né? E então, quem tiver interesse em conhecer, acessa depois lá a nossa página, porque tudo foi bem planejadinho, bem, né? Vocês vão ver que a gente está até patrocinando aí, são feitos à mão por enquanto, então tem todo um lugar especial, inspirados pela natureza. Então, Cheiro da Oca Oficial. Quem quiser, segue a gente lá. Quem quiser saber mais sobre os produtos, tá bom? Dá uma chamadinha lá. Opa! E também, como se não bastasse, né? Veterinário quase não faz nada. Veio também o conceito de moda, que é a Visual Fashion. Né? A Visual, nós juntamos aí 3 amigas também, 3 e 3, que já tem, elas já estão há muitos anos na moda, né? Tanto no desenvolvimento quanto na execução. E aí o nosso conceito é não trazer mais aquela coisa daquele jaleco, daquele scrub que parece um saco, 2 bolsinhos, assim. Uma coisa mais estilizada, uma coisa mais individual, né? Meio que biorressonância para a moda. Então, esse é o nosso objetivo. Então, quem quiser também, Visual Fashion, segue a gente lá. E aí, gente, quem quiser, segundo curso de terapia neural, né, pela turma da Equilibre Vet Cursos, eu fiz o curso, da Equilibre Cursos Vet, tá? A gente está aí com a segunda turma, a primeira foi incrível, foi um sucesso. Reconhecido pelo IBTN, com a carga horária de 120 horas aula. O nosso curso, a gente tem comunicação não violenta, a gente tem uma série de coisas aí que nos auxiliam nessa leitura do paciente e nessa outra visão que a gente abre aí, né, para o mundo. Então, quem quiser mais informações, Equilibre Cursos VET, iniciando agora em fevereiro de 2022, tá? Sigam lá a turminha, a BMVI, IBTN, Cheiro da Oca, Visual, Pet Quant, que tá tudo aqui. Gratidão pela oportunidade, sucesso a todos vocês participantes, a todos os palestrantes. Foi muito, muito, muito bom estar aqui com vocês hoje. Desculpem falar muito e correr muito, mas é que assim, tem assunto para a gente ficar aqui, ó, né, um tempão. Mas como essa carinha feliz desse corguinho aqui, desse corte, ou Welsh, né? Eu espero ter tocado o coração de cada um de vocês. Uma pequena sementinha, que eu falo que, né, a gente planta em solo fértil, eu adoro jogar semente em solo fértil. Então, quem se interessou, quem gostou da bio, enfim, quem quiser mais informações, né? A gente está aqui para dividir. Eu costumo dizer que quanto mais você divide, mais você soma, né? Então, passar informação, dividir as coisas, é isso que a gente deixa, né? Na nossa passagem aqui pela Terra. Gratidão, um grande beijo a todos vocês e até uma próxima. Beijo, turma da organização. O evento está incrível. Parabéns para vocês.